O objetivo dessa aula é a gente entender como que é o gráfico da função tangente, tá? Então, ó, tá aí o título, gráfico da função tangente. Bom, a gente já estudou aí algumas características, né, da função tangente. A gente já viu aí algumas coisas nos vídeos anteriores, né, sobre a função tangente. E agora a gente vai ver o gráfico. Então, olha só. Para estudar a função tangente de x, vamos variar x no intervalo de 0 até 2π, né? Ou seja, o intervalo de 0 até 360. Acredito que isso aqui todo mundo já está bem craque aí, né? Até mesmo das outras funções trigonométricas. Então, ó, temos aqui o gráfico da função tangente de x, certo? Já vou falar como que quais são as propriedades dele. Olha só. A primeira, deixa eu ficar desse lado aqui, que acho que fica melhor por causa do reflexo. Olha só. A primeira coisa que você faz quando você vai construir o gráfico da função tangente é colocar os valores notáveis, né? Que é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? É os valores lá de 0, 90, 180, 270 e 360. Dá um espaço grande entre eles, porque entre eles vão ter outros 3 arcos notáveis, né? Vai ter lá o de 30, 45, 60, 135 e por aí vai, né? Os arcos aqui que são notáveis e que fazendo a redução ao primeiro quadrante você consegue saber qual que é a tangente deles, certo? Eles eu não enumerei aqui, eu coloquei só os 3 principais ali, que é o 30, o 45 e o 60. A partir dele você consegue saber os outros, certo? Então, olha só, nesta primeira parte aqui do gráfico, entre o 0 e o π sobre 2, o gráfico tem esta cara aqui, ó. Ele sai do 0 e vai numa crescente até o infinito. Aí você vai se perguntar, mas por que tem esse pontilhado laranja aqui no gráfico, ó? Esse pontilhado laranja é o que a gente chama de assíntota. Por que tem essas assíntotas? Porque a tangente não existe para os valores de π sobre 2 e 3π sobre 2. Não existe a tangente de 90 e de 270 graus. Então, por isso, tem essas assíntotas aqui no gráfico, certo? Outra coisa extremamente importante que eu já vi muita gente fazendo errado, inclusive professor na lousa já viu fazendo errado. Quando você vai construir gráfico de função trigonométrica, você não faz uma reta. Gráficos de funções trigonométricas, nem seno, nem cosseno, nem tangente, nem secante, nem cossecante, nem cotangente, nenhuma delas são retas. A única função que é uma reta é a função do primeiro grau. Nenhuma outra mais é reta, tá? Então, a função do segundo grau não é uma reta, do terceiro, do quarto, do quinto não é uma reta, função exponencial não é reta, função logarítmica não é reta, função trigonométrica não é reta, tá? Não construa isso aqui como esses 3 pontos aqui, ó, parecendo uma reta, tá? Se eles estiverem aqui assim na mesma altura, na hora que você for traçar o gráfico, vai parecer que é uma reta. E não é uma reta. Isso aqui, ó, é oval. Eu vou até botar bem de perto para vocês conseguirem enxergar bem, ó. Acredito que deve estar dando para todo mundo enxergar que isso aí não é uma reta, certo? Eu sou uma pessoa que cobro muito que faça gráficos bem feitos, tá? Tem que fazer a escala certinha, fazer as coisas bem feitas e mostrar o esboço do gráfico como ele de fato é, certo? No intervalo de π sobre 2 até π, ó, o gráfico fica aqui, ó, ele vem numa crescente de cima para baixo e para aqui no π, certo? Depois o gráfico, depois do π, ó, ele tem uma inflexão aqui, né, e ele continua a subir para lá. Aliás, nem tem inflexão, né, porque ele só passa aqui pelo zero, né, pelo ponto 0 e π. Mas ele continua crescendo, tá? Não tem inflexão, porque tem inflexão quando tá crescendo e passa a decrescer, ou tá decrescendo e passa a crescer. Aqui não, o gráfico continua crescendo. Uma dúvida bem comum do pessoal tem quando vai desenhar esse tipo de gráfico aqui
é dizer que o intervalo de π sobre 2 até π é decrescente, mas não é, tá? Eu fiz aqui uma tabelinha aqui do lado, que depois a gente vai para lá. E este intervalo de π sobre 2 até π, ele é crescente, porque a função ela começa de baixo para cima, tá? Então, todos os intervalos da função tangente são crescentes, porque eles sempre começam de baixo para cima. Esse intervalo aqui de π até 3π sobre 2, ó, ele vai para cima. Esse intervalo de 3π sobre 2 até 2π também começa de baixo para cima e eu faria a mesma coisa. Todos são assim, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, até o infinito e além. Para aqui também, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. É sempre desse jeito aí que funciona o gráfico da função tangente, certo? Período da função tangente, ela é π só, tá? Não é 2π o período da função tangente. A tangente, ó, ela caracteriza um período quando tem uma parte para cima, uma parte para baixo. Uma parte para cima, uma parte para baixo. Uma parte para cima, uma parte para baixo. Isso daí caracteriza um período na função tangente. Certo? Então, ó, é esse aí o gráfico da função tangente de x. No próximo vídeo, eu vou construir esse gráfico aí no GeoGebra. Até para a gente fazer aquelas variações lá do A, do B, do C e do D no GeoGebra. Eu não vou fazer essas variações aqui na lousa, porque o gráfico da função tangente ele não é tão usual assim, é para você ficar fazendo aquelas variações. As que são mais usuais mesmo é a seno e cosseno, tá? Mas a gente vai fazer a variação lá também, vai ver o que o A, o que o B, o que o C e o que o D faz com a função tangente lá no GeoGebra. Tá? Que fica bem mais claro para vocês conseguirem entender. O gráfico da função tangente é chamado de tangenoide, né? O gráfico da função seno é senoide, da cosseno é cossenoide e da tangente é tangenoide. E continua para os valores de x à direita de 2π e à esquerda de 0. Ó, à direita de 2π a função continua e à esquerda do 0 aqui a função também continua. Certo? Lembrando aí que o domínio dela a gente já vai ver ali embaixo. Então, analisando o gráfico, a gente pode concluir as coisas que eu coloquei nessa tabela. Eu coloquei aqui uma coluna para o primeiro quadrante, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. E eu coloquei aqui o arco, o sinal e a variação que ela teve. No primeiro quadrante, de 0 até π sobre 2, né, de 0 até 90 graus, o sinal da função é positivo, né, ó, de 0 até π sobre 2. Todos os valores aqui, ó, são positivos, porque eles estão acima do eixo x. A variação é de 0 até mais infinito e ela é crescente, né? Ó, ela começa aqui no 0 e eu falei para vocês que sobe até o infinito. No segundo quadrante ali, ó, que ele pega o π sobre 2 até o π, o sinal é negativo. E a variação vai de menos infinito até 0 e também é crescente, ó. De π sobre 2 até π, o sinal é negativo. Por que é negativo? Porque a função está abaixo do eixo x, certo? Então, ela vem de menos infinito, ó, porque ela começa aqui de baixo e vai até o 0, certo? E para aqui no π. O terceiro quadrante, ele é do π até o 3π sobre 2. O sinal é positivo. E a variação vai de 0 até mais π, também é crescente. Olha aqui, ó. Do π até o 3π sobre 2, começa no 0, vai até o mais infinito. Como os valores da função estão acima do eixo x, a variação dela é crescente também e o sinal é positivo. No último quadrante, ó, de 3π sobre 2 até 2π, o sinal é negativo e pega de menos infinito até 0 e também é crescente, ó. Que é essa última parte aqui. 3π sobre 2 até 2π. Começa no menos infinito e vem até o 0, certo? É crescente, né? Porque começa de baixo para cima. O sinal é negativo porque os valores da função estão abaixo do eixo x, certo? Então, os y aqui serão todos negativos, certo? Com isso, a gente conclui que o domínio da função tangente de x é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros.
que isso significa? Por que o domínio da função é isso, ó? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Porque no π sobre 2 e em todos os valores aqui mais kπ, a função tangente não existe. Então, o que isso significa? O k, ele pertence aqui aos números inteiros. Então, substitui o k por 1. Né? Se substituir o k por 1, vai parar ali no π sobre 2 mesmo, né? Aliás, desculpa, você substitui o k por 0. Se substituir o k por 1, vai dar o 3π sobre 2. Por 2, vai dar a próxima assíntota que vai estar aqui. Por 3, por 4, por 5, você vai eliminando todos os lugares que a tangente não existe, certo? Porque a tangente não existe em todos os valores π sobre 2 mais kπ. E esse k aqui tem a ver com o número de voltas, né, que você dá na circunferência. Então, por exemplo, você quer calcular, sei lá, a tangente de 3.550. Pode ser que você reduzindo ela lá para a primeira determinação positiva, né, para o primeiro quadrante, não tem a tangente desse valor, certo? E aí, por isso que você escreve isso daqui para generalizar todos esses valores que não existe tangente. A imagem da função tangente de x é o intervalo que vai de menos infinito até mais infinito, né? A imagem, ó, ela começa no menos infinito e vai até o mais infinito. Pega todos os valores de y. E o período da função tangente de x é π, tá? Cuidado para não confundir o período da função tangente. Porque a seno e a cosseno, o período é 2π. Mas da função tangente, não. O período da função tangente é só π, tá? Tome muito cuidado para não confundir isso, porque bastante gente confunde.